O sujeito sentado agora ao seu lado no metrô cheirou para acordar hoje de manhã. Ou o motorista de ônibus que te leva para casa porque quer fazer hora extra sem sentir dor na cervical. As pessoas mais próximas de você cheiram. Se não é seu pai ou sua mãe, se não é seu irmão, então é seu filho. Se não é seu filho, é seu chefe, ou a secretária dele, que só cheira aos sábados para se divertir. Se não é seu chefe, é a mulher dele que cheira para ir vivendo. Se não são eles, é o caminhoneiro que faz chegar toneladas de café nos bares da sua cidade e que não conseguiria aguentar todas aquelas horas de estrada sem pó. É a enfermeira que está trocando o catéter do seu avô, para quem o pó deixa tudo mais leve, até mesmo às noites. Se não é ela, é o pintor que está pintando a sala da casa da sua namorada, que começou por curiosidade e depois se viu contraindo dívidas. Quem cheira está ao seu lado. Mas se, pensando bem, você acha que nenhuma dessas pessoas cheira, ou você é incapaz de ver, ou está mentindo. Ou simplesmente, quem cheira é você. Paz, justiça, liberdade, igualdade, união para todos. Para um tijolo de cloridrato de cocaína, ele sai da região produtora, na Bolívia, a $800 o quilo. Na fronteira Brasil-Bolívia, está a $2.000. Quando ele chega em São Paulo ou Rio de Janeiro, ele chega entre $8 e $12.000 o quilo. E quando ele é exportado, se ele chega na Europa, ele chega a $50.000 o quilo. Se ele vai para o Líbano, que é um outro mercado secundário mais relevante, chega a $80.000. Que outra mercadoria no mundo que vale $800 o quilo na origem e $80.000 no destino final? A cocaína é realmente o melhor negócio do mundo. Movimenta milhões e onde tem tanto dinheiro assim, sempre tem gente disposta a matar e a morrer por ele. O Brasil, além de ser o segundo maior mercado consumidor do mundo, tem uma posição geográfica estratégica. Ele está bem no meio, separando os países que produzem cocaína dos narizes da Europa. Essa rota hoje tem um dono, e esse dono é o PCC. E nessa série de documentários a gente vai tentar entender como um grupo de 8 presos se transformou numa facção com 33 mil membros que controla boa parte dos presídios e das quebradas do Brasil, dominou o tráfico para a Europa e está a um passo de se transformar numa máfia, algo que até então a gente só via na TV e no cinema. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um por todos, dois por um. Um por todos, dois por um. Fui 8 vezes para a FEBEM. Quando completei 18 anos, fiquei 6 meses na rua e fui para a casa de detenção e muitas penitenciárias do estado de São Paulo. Fiquei 8 anos na cadeia e lá eu vi o nascimento, o desenvolvimento e quando foi consolidar, hoje, a maior facção do país que tem incomodado a sociedade de São Paulo, PCC. Eu sempre fui assaltante. Eu e meu parceiro Tubarão. Tá lá em Venceslau até hoje. Só em Venceslau ele tá 12 anos, Tubarão. Fujão de cadeia. Mas o que eu e Tubarão fazia? Nós era cabuloso, assaltante de banco na rua, certo? Então nós pensava o quê? Pular o muro, caramba. Nós vamos bolar um plano pra pôr uma arma pra dentro pra tomar cadeia, entendeu? Pra ir embora. Estive aqui, nesse local onde nós estamos agora, durante muitos anos. Eu fui criado nas ruas, né? Tive na FEBEM, na antiga FEBEM,
E seguir aquela trajetória FEBEM Carandiru. Aqui hoje é o Parque da Juventude e antes funcionava o Carandiru. Exato, aqui era a casa de detenção do Carandiru, né? Era o Porta do Inferno, né? Você viu muita gente sendo morta aqui? Muita gente sendo assassinada aqui. A cadeia antes do PCC era morte todo dia, era crueldade, morte sangrenta. Eu sou um zero na cozinha, viu? Mas sabe cozinhar? Não, nada, não sei nem fritar ovo. E você recebe bem a alcunha de um dos melhores repórteres policiais do Brasil? Eu não sei se eu concordo com isso. Mas a gente pode dizer que você foi o primeiro repórter a falar sobre o PCC? Sem dúvida, com certeza, isso sim. Como isso aconteceu? Fazendo várias reportagens na casa de detenção, que era um período muito turbulento. Eu conheci algumas mulheres de preso e como fonte jornalisticamente, e aí eu fui descobrindo que no sistema prisional ele estava bem organizado, um movimento. E dá para dizer que você viu o nascimento de facções aqui dentro como o PCC? Com certeza. Aqui era a Serpente Negra que dominava, né, antes. O PCC é filho da Serpente, né? Eu fui Serpente Negra. Você foi? Fui. A Serpente Negra era todos aqueles que pensavam, você entendeu? Era uma proposta de melhoria, de reivindicação. Olha, não tem médico, não tem remédio. Porque o Estado não cumpria o papel dele, era o primeiro a descumprir a lei de execução penal. Superlotação, falta de atendimento médico, falta de assistência jurídica, tudo isso fortaleceu o crime organizado, que surgiu como um movimento para lutar contra os maus tratos. O massacre do Carandiru foi o estopim disso tudo. Todas as forças policiais de São Paulo vieram matar aqui dentro. Todo mundo. Existe o antes e o depois do massacre. Como você sobreviveu ao massacre? Eu sobrevivi me fingindo de morto. Eu fui baleado, né? E me fingi de morto. Porque virou um rio de sangue isso aí. Só essa ideia de você lutar contra o massacre, os presos já conseguiram ganhar simpatia de toda a massa carcerária. Então por isso que após o massacre, as coisas começaram a mudar, né? Hoje em dia tem as cadeias de Venceslau tida como castigo, como tranca, para jogar os tranqueiras. Na minha época, vamos colocar os lixos, os tranqueiras. Na minha época, a única cadeia de tranca era o Piranhão, que é o Taubaté. Depois do massacre, alguns presos foram transferidos para a Casa de Custódia de Taubaté, considerado um castigo para eles. Um desses presos era José Márcio Felício, conhecido como Geleião. Nós tentamos entrevistá-lo, mas a justiça não permitiu. Geleião então nos mandou uma carta, onde ele conta com detalhes como o PCC nasceu. Em 1993 eu estava preso na Casa de Custódia de Taubaté, o famoso Piranhão. Um lugar horrível e massacrante. Eu estava disposto a mudar o sistema. No Piranhão havia entre nós os presos da capital e os do interior. O diretor autorizou que a gente criasse um campeonato de futebol. Uma chance de pegar aqueles caras. Eu dei o nome do nosso time de PCC, primeiro comando da capital. Mas não deu certo porque eles não jogavam por nós. Era em outra galeria. Então eu tive uma ideia. Colocamos outros sentenciados para sair em nosso lugar. Ficamos esperando para sair com a turma da galeria de baixo. Os caras que a gente queria pegar. E aí chegou o dia. Quarta-feira, 13h, 31 de agosto de 1993. Saímos para o pátio. O primeiro sou eu. O segundo, Misael. Da Fé, Bicho Feio, Dudu, Cezinha, Zé Cachorro e Esquisito. Depois soltaram Cervero e Garcia, os chefes da turma de baixo.
Quando eles viram nós, os outros não entraram. Assim que Severo e Garcia entraram no pátio, nós ficamos em posição. E aí começou a matança. Com um soco, eu estourei a cabeça do Garcia. Colocaram linhas no pescoço do Severo e me enforcaram no meio do pátio. Quando tudo acabou, chamei todos no meio da quadra e ali, com as mãos sujas de sangue, falei: aqui, neste momento, está fundado o PCC, primeiro comando da capital. Vamos combater os corruptos e os opressores do sistema prisional. Da casa de detenção, o Tubarão foi de bonde primeiro que eu, e eu fui para Bernardes. Quando eu cheguei em Bernardes, eu lembro como se fosse hoje assim, ó, eu fazendo física, eu era magrelinho, pulando corda na cela, no meu RO para não ficar no marasmo. Aí o Geleão falou assim, ó, aqui é o seguinte, a cadeia é nossa. Aqui nós trata ladrão como ladrão, bunda mole como bunda mole. Aqui é o PCC. Quem não é a favor é contra. Mas aí com essa transformação, com essa mutação dos grupos para facções, a vida dos presos era afetada por isso? Diretamente. O número de mortes, ano a ano, foi decrescendo, né? Antes não, antes esse cara tinha uma treta, já saía metendo na faca e acabou. Questão de violência sexual, questão de matança, né? Diminuiu. Acabou, todo mundo tira a cadeia no mesmo nível de equidade, de igualdade, entendeu? Eu tava na visita, eu tava com a minha mãe andando no pátio e meu irmão tava assim. E quando eu vi, ele tava perto do Geleão. O Geleão, ó, eu nunca vi isso. Ele era o único cara que eu vi fazer física. Ele colocava 2 caras nas costas dele, um de costa pro outro assim, ó. E ele ficava fazendo flexão assim, conversando. A voz do Geleão assim, ó. Você é irmão do Cascão? Cascão é forgado, hein? Falou, Cascão é forgado. Aí meu irmão falou assim, ó. Que falou pra ele assim, ele é forgado? Você resolve com ele aí dia de semana. Eu fui em Taubaté para tentar entrevistar o diretor. E quem que era o diretor? José Ismael Pedrosa, o mesmo do massacre do Carandiru. Ele era o diretor da Casa de Custódia de Taubaté. E eles nutriam um ódio muito grande do Pedrosa, tanto que depois que ele se aposentou, ele foi executado a mando da quadrilha. Segundo a polícia, ele foi perseguido por 3 carros. Tentou escapar dando ré. Ele foi executado com 10 tiros. O que diz o Estatuto? Por que eles vieram? Tem 2 artigos. O primeiro, vieram para vingar os mortos do massacre do Carandiru. O PCC é resultado direto do massacre do Carandiru. Segundo, vieram para mostrar que o inimigo é o Estado. E que o inimigo não é o outro preso, é o Estado. Então o PCC ele sabe crescer no pós-Carandiru, né? Nesse divisor de águas político e que deu para eles um discurso muito importante, né? Para dominar o crime e apavorar o sistema, o PCC teve que mostrar muita força nos primeiros anos. Para isso, eles usaram muita violência dentro dos presídios, aniquilando grupos rivais e também fora da cadeia, matando juízes, promotores e agentes penitenciários. Historicamente, São Paulo nunca tinha tido um juiz morto assim. Então isso foi um tranco para o crime e para nós, sociedade. O Machadinho era cabuloso. Pensa num juiz que todo mundo gelava na dele. Cabuloso. Não gelar assim, eu tenho medo. Não, gelar que eu falo porque ele é o juiz, sua liberdade está na mão dele. Ele era juiz normal, e juiz corregedor e juiz da execução. Então ele mandava nas cadeias de Venceslau, na cadeia de Presidente Bernardes e cadeia de Prudente. Na cadeia dele, os funcionários davam tapa na cara de ladrão. Então você podia gritar, sua família denunciar, não dava nada. Por quê? Porque aonde que as denúncias chegavam era na mão de quem? Dele. Ele era o juiz da jurisdição de lá. Imagina, só ladrão 1000 grau na rua, que não mexe com ninguém tomando tapa na cara. Uma hora mexeu com a moral de alguém. Os caras mexiam com moral. Então, na medida em que mata, por exemplo, um juiz de direito, Machado Dias, todo o Poder Judiciário, o Ministério Público ficou amedrontado com essa morte. Desde 2006 eu atuo especificamente à frente de núcleo de combate ao crime organizado, ao GAECO, aqui de Presidente Prudente. Depois de alguns processos que eu presidi, houve uma
uma série de ameaças gravíssimas, né, envolvendo a minha segurança pessoal. Então tudo isso realmente causou e tem causado um transtorno familiar e pessoal muito grande. Me lembro que no começo do PCC, nos anos 90, todos os secretários de segurança de São Paulo na época negavam a existência do PCC, diziam que aquilo era uma ficção, era fantasia de jornalista, não existe PCC. Né? Não se combateu o PCC como se devia ter combatido quando ele era pequeno ainda, ele era incipiente no sistema carcerário paulista. O PCC é um sentimento. E antes de ser uma facção, de ser um movimento político partidário contra o Estado Democrático de Direito, ele é um sentimento de ser humano. E eles não combateram por quê? Porque sentimento é igual a palavra, ela não volta vazia. Depois que você solta ela, alguém vai se identificar. Por que todas as facções criminosas, nenhuma nasceu na rua? Eu não conheço nenhuma que nasceu na rua. Todas nasceram dentro do presídio e o preso está sob a tutela de quem? Do Estado. O PCC começa em 93 com 6 prisioneiros. E o PCC hoje tem 33 mil afiliados, de 6 para 33 mil, sendo que só em São Paulo tem 8 mil. E quando teve a primeira mega rebelião, 29 penitenciários de São Paulo, fora as delegacias e cadeias públicas, aí eles não tinham como assumir, porque aí as imagens das TV mostraram as faixas, PCC, não sei o quê. Aí o mundo viu, não foi o Josmar, não foi a Fátima Souza. O PCC mostrou a cara na mega rebelião de 2001, mas o pior ainda estava por vir. Em maio de 2006, o Partido do Crime declarou guerra e bateu de frente com a polícia. A cidade de São Paulo nunca mais foi a mesma depois disso. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Não adianta ocultar, nem tentar oprimir. Nós tem gente espalhada em todo canto por aí. Assim, se liga aí, você que tá no mundão. Esse é o salve da nossa facção. Qual